Boa noite a todos. Vamos começar a coletiva com o técnico Jair Ventura. Jair, boa noite. O Vitória consegue vencer e convencer aqui no Barradão, 3-0. Queria que você falasse sobre a partida de hoje e avaliasse, né, um pouco até sobre o próximo confronto. O Vitória vai pegar o Jacuipense na semifinal aqui mesmo no Barradão. Adversário dificílimo, né? Uma rivalidade antiga, já estou sabendo. Sobre o jogo, o controle total do jogo, fizemos o que esperava que o Vitória fizesse, controlasse do primeiro ao último minuto, diferente do último jogo, conseguimos o gol que fez com que eles abrissem mais um pouquinho, a equipe adversária praticamente se abdicou de atacar, e aí quando eles vieram para jogar um pouquinho mais com mais espaço, a gente criou inúmeras chances. Eu acho que ainda poderia ter sido um placar mais elástico, pênalti perdido, diversas oportunidades ali na cara a cara, mas agora já passou a pensar na semifinal, foco único na semifinal para a gente buscar a classificação. Jair, você como treinador, às vezes a gente ainda fala, né? As dores de cabeça do treinador, às vezes boas, às vezes ruins. E você ganhou uma peça importantíssima no meio-campo e vem mostrando duas regularidades aí, que é o Emanuel Martinez. E você tem o Dudu de fora. Eu queria saber se você, na cabeça do Jair, já está. Como é que vai ser montado esse meio-campo? Se com esse meio-campo que você tem, que a gente sabe que vai ser um meio-campo até mais qualidade do que o do ano passado, você poderia até desconstruir esses três zagueiros. Como é que o Jair pensa em montar o Vitória com a volta do Dudu? Certeza, a gente tem que pensar no que for melhor para o Vitória, jogar os melhores atletas. O Martins muito bem, então a gente ganha uma peça importante, independente de sistema, que a gente tenha mais peças, né? Porque tu vê, o Dudu machucou, aí você tem o Kaiser que ficou fora hoje, você tem o Kaique que estava com uma minutagem muito alta, a gente deu uma segurada. Camutanga saiu no intervalo, sentiu um incômodo, né? Alguns jogadores ali que a gente acaba perdendo, então por isso a importância de um elenco. Porque para um ano, uma competição como é o Campeonato Brasileiro de regularidade, se você tem 10, 11 jogadores, você provavelmente vai ter dificuldade, né? Por isso que o Flamengo, o Palmeiras estão sempre contratando quase 2, 3 times para que eles possam ter um ano regular. Que se você perde uma peça que é número 7 por outra 7. Então, o equilíbrio, um grupo homogêneo é muito importante para o treinador, né? E essa dor de cabeça é boa, né? Eu acho que o Abel, o Felipe Luiz, esses caras têm um pouquinho mais, mas é bom para a gente ter também 3, 4 jogadores por posição e quem ganha é o Vitória e também o treinador que tem mais opções. Boa noite, professor. Parabéns pelo resultado. Na última partida entre Vitória e Jacuipense, o senhor não estava no comando da equipe, mas estava no estádio de Pituaçu, na arquibancada, acompanhando a partida. Na sua visão, o que mudou do Vitória que empatou com o Jacuipense para o Vitória que vai jogar novamente com o Jacuipense, já que aquela partida foi com equipe alternativa e agora o senhor tem todo o elenco à disposição? Muda 1000%. Primeiro que era início de temporada, a gente estava ainda fazendo uma preparação. Como eu sempre falei, a gente não abdicou do campeonato, mas sim a gente preparou um pouquinho mais para o Campeonato Brasileiro, né? Então muda, eles também ficaram mais fortes como equipe, assim como a gente, com o decorrer dos jogos, com o decorrer do tempo, né? Os jogadores chegando. É uma pena que a gente não pode inscrever mais atletas. Acho que é uma coisa até para a gente pensar para o ano que vem, né? Eu já disputei o Campeonato Paulista, para mim, junto com o Carioca, o melhor campeonato de futebol brasileiro. Você vê o Arias chegando agora e já jogando, né? Então, assim, de repente a gente tivesse feito a maior contratação do Vitória, ou o nosso rival também ter feito a maior contratação, ele não poderia. Então, para a TV, para a TVE, para quem transmite o jogo para vocês, é ruim para o espetáculo, né? A gente, de repente, pensar em mudar isso aí, chegar na semifinal, os times puderem escrever ou fazer trocas, né? E acho que quem ganha é todo mundo, os torcedores, o pessoal de casa, o pessoal da TV, né? Porque os grandes jogadores, as pessoas vão para frente da câmera e para o estádio para assistir. De repente a gente contratou alguns jogadores, o nosso rival também, outros clubes também, e não podem usar. Então só não é, sou dono da verdade, não sou nada, só estou dando uma opinião, na minha humilde opinião, pela minha experiência, que acho que seria melhor para o campeonato como um todo a gente pudesse inscrever novos atletas nessa fase. Acho que seria bom para todo mundo. Boa noite aí, Daniel Marinho, Rádio Metrópole, aqui. Gostaria que o senhor explicasse um pouco, falasse sobre a utilização do Oswaldo ali como um 9, um centroavante ali na frente da área. E a gente conseguiu perceber uma vitória hoje também com algumas trocas de passes mais rápidas. Alguns momentos teve uma troca de passe bem rápida no meio campo para encontrar
os melhores posicionados ali nas laterais do campo. Pode ter sido por isso a utilização do Osvaldo, ter esse toque de passes mais rápido, esse jogo assim? Explica um pouquinho pra gente. Vamos lá, o Osvaldo, primeiro que os nossos 9 estão todos machucados, e o Osvaldo já fez ali. Então é uma posição que ele já jogou em outros clubes, está adaptado a fazer, diferente do Fabri, que é mais um cara de espaço, força, arranque. O Osvaldo é um cara que tem um pouco mais de refino, então tem um pouco mais desse jogo associativo que a gente queria, nós éramos sabedores que iam pegar uma equipe assim como foi do Feira, um pouquinho mais baixa, então a gente precisava de triangulações, um pouquinho de mais aproximações. A gente jogou com 3 meias, né? Mateuzinho, o Eric e o Aito ali por dentro, para a gente conseguir, né? Tiveram várias tabelas bonitas, ele poderia até ter feito alguns gols assim, para a gente neutralizar esse bloco baixo do nosso adversário. E criamos bastante chances, construímos um gol bonito, né? Tivemos outras diversas bolas ali em passe de funil, com outra oportunidade. E a situação do Osvaldo foi a situação que a gente está sem todos os 9 também, né? Mas que a gente pode usar ele ali. Gostei muito. Ele entrou, no pouco que ele entrou no último jogo, ele já entrou bem. Então, aquilo que a gente fala, o jogador que entra bem, ele vai ganhando mais minutagem. Né? Então, fico feliz que ele foi bem ali também. A gente tirou mais para ganhar um pouquinho de força, mas que a gente ganhe mais um camisa 9 aí também com o nosso Osvaldo. Jair, boa noite. Thiago Luiz aqui do Canto Rubro Negro. Queria que você fizesse uma breve análise após o fim da fase de classificação do Baiano. Se você pudesse mudar algo nesse planejamento, o que você mudaria? E também sobre o Edenilson, né? Um atleta que já vinha pedindo passagem, atuou muito bem fora da sua posição e hoje você deu essa oportunidade. O que mudou na mente do Jair de quarta para domingo que o Edenilson pudesse ser o titular na partida de hoje? O nosso adversário tinha 50% dos gols de bola parada. Então, quem é mais alto, Edenilson ou Neres? Então, por isso a opção dele. Não se prendam a jogador e que eu vou estar sempre mudando quando achar necessário, mas dentro de uma situação que a gente entende. Hoje nós éramos sabedores que praticamente o time deles não tem esse poder da bola parada e a gente ia jogar dentro do campo deles. Então hoje eu entendi que o Edenilson era mais importante por ser mais rápido, por a gente estar tendo que correr mais para trás na transição defensiva e sofrer menos com a bola parada, que era a arma do nosso adversário do último jogo, diferente de hoje. Eles tinham feito só 3 gols e o nosso outro adversário tinha feito 50% dos gols de escanteio. Então, por isso a opção, a gente ganha mais um jogador de velocidade, apesar dele ter jogado trocado, né? Carece um pouco da perna esquerda, mas eu gostei muito do jogo dele, fico feliz que a gente tenha ganho mais um jogador da base, não só ele, como outros atletas que vem treinando muito bem, o Pablo vem treinando muito bem, vai provavelmente ter mais oportunidades também, o Wendel vem treinando muito bem, outros atletas. Ontem eu estive lá assistindo o nosso Sub-20 para parabenizar os meninos pela vitória, quanto o Criciúma também. O Jean fez um jogo muito bom, né? Então gostei bastante também do que eu vi ontem, e a gente está sempre usando. Eu acho que a gente, se você pegar aí um dos marcos da nossa comissão é lançar jovens. Por onde a gente passa, a gente lançou jovem. Em 2017, o Matheus Fernandes foi titular comigo na Libertadores com 17 anos. Rodrigo foi titular comigo com 16 anos em 2018. E a gente, onde foi passando, foi lançando jovens, né? Que aqui não vai ser diferente. A gente está sempre olhando para a base, olhando para dentro da casa, antes de olhar para fora. Cara, eu acho que a gente abdicou de alguns jogos para dar uma preparação maior, foi bom. A classificação conseguimos. Muitas coisas foram boas para a gente ver. Alguns atletas que de repente muita gente quer, por que não joga? E a Arena mostra muita coisa. Então foi bom para a gente ver, para não ficar naquele imaginário, né? Que o Emílio fala. O Emílio fala, o bom é sempre o que está fora. Aí quando de repente vem para a Arena e caraca, mas ninguém fala, né? Pô, os caras tinham razão, mas a Arena mostra muita coisa, né? Quando tem ambulância e cachorro. Imita o cachorro aí. Sério, porra.